Tabagismo é uma dependência química. Eu gosto de destacar esse fato, lembrando a minha própria história na minha formação como médico. Quando eu estudei medicina, na década de 80, discutia-se tabagismo como fator de risco para outras doenças e não como uma doença em si. Desde a década de 70 já existem evidências de que a nicotina é uma droga causadora de dependência, uma droga poderosa, mas o que amadureceu nesse meio tempo foi o conceito de dependência. O que a gente chama de dependência química? Dependência química não é simplesmente consumir uma substância que pode causar dependência, como álcool, como cocaína, como a nicotina do tabaco, ou até alguns medicamentos de uso mais restrito e controlado. A dependência é um padrão de comportamento em que a pessoa fundamentalmente perde o controle sobre esse consumo, apesar de saber de consequências negativas, apesar de ter desconforto quando tenta parar e aí volta a consumir a substância para provocar um alívio. E a gente vai ver que em maior ou menor grau o tabagismo é capaz de provocar tudo isso. A primeira coisa para destacar é que as drogas que podem causar dependência são muito diferentes umas das outras. Mas elas têm uma característica em comum, que é ativar de um modo artificial uma circuitaria no sistema nervoso, uma circuitaria no nosso cérebro, que é importante para a gente ter a sensação de prazer. Prazer é uma coisa importante para a vida. Comportamentos que podem ser importantes para a manutenção do próprio indivíduo, manutenção da espécie, como se alimentar, beber líquido, praticar sexo, são causadores de prazer. Mas as drogas que causam dependência ativam esse circuito de uma maneira mais intensa e artificial. Então isso vale para o álcool, vale para a cocaína, e a nicotina não é exceção, ela atua nesses mesmos circuitos. Quantos usuários dessas várias substâncias se tornam dependentes? A gente não tem dados muito abundantes no Brasil com relação a essa questão em particular, mas, de novo, citando dados dos Estados Unidos, onde, desde a década de 70, se fazem levantamentos anuais para se estimar quem está usando o quê, padrão de comportamento de uso de diversas drogas, num certo período, de 92 a 98, também esses questionários incluíam perguntas sobre características de dependência. Então, deu para caracterizar, do total de consumidores, de usuários, a proporção de pessoas que tinha dependência. Droga que mais vicia? Tabaco. 1 em cada 3 usuários, segundo esses dados, são dependentes da nicotina. Isso é mais que heroína, que é 1 em cada 4, 5. É mais do que crack e cocaína, que é 1 em cada 5 ou 6. É mais do que álcool. 1 em cada 7 a 8 usuários do álcool vão ter alcoolismo, dependência do álcool. Outros estimulantes que não cocaína, como anfetaminas ou maconha, que estão na faixa de cerca de 1 em 9, 1 em 10, 1 em 11 usuários. A nicotina é capaz de causar uma síndrome de abstinência, que normalmente vem em relativamente pouco tempo depois da pessoa deixar de fumar um cigarro. A nicotina é uma substância que o organismo elimina relativamente rápido e, de certa maneira, o corpo se ressente da falta dela. Os sintomas que a gente costuma observar em pessoas que estão passando por abstinência de nicotina envolvem irritabilidade, impaciência, dificuldade de concentração, alterações de sono, insônia, aumento de apetite, um aumento de ansiedade e mesmo uma tendência para o humor ficar mais depressivo. Interessante notar que essas condições são todas relativamente inespecíficas, elas acontecem até espontaneamente ou ligadas a diversos quadros clínicos e são bastante variáveis. Costumam durar cerca de 4 semanas ou mais e muitas vezes eles não são identificados pelos fumantes como sendo alguma coisa relacionada à falta de nicotina, mas a abstinência é um gatilho importante para a pessoa acender o próximo cigarro e manter o comportamento de consumo do tabaco. Parar de fumar sem ajuda é particularmente difícil. Não é impossível, mas é bastante difícil. Pelo menos 4 estudos documentam que só de 3 a 5% dos fumantes que tentam parar sem ajuda conseguem obter um êxito. Um segmento relativamente longo de cerca de 200 dias. A maior parte, por outro lado, vai recair do consumo de tabaco dentro da primeira semana da tentativa de parar sem ajuda. Então, de alguma maneira, fornecer ajuda para o fumante que está interessado ou que precisa parar de fumar é fundamental. Uma outra questão que eu gosto de lembrar é o quanto o uso de tabaco se relaciona, se associa com o uso de outras substâncias. Há muito tempo atrás,
Existia em dependência química uma teoria que chegou a ser muito desacreditada, de uma certa escalada de drogas, se a pessoa ia de substâncias consideradas mais leves para drogas consideradas mais pesadas, e se aventava muito uma explicação de natureza mais biológica, do corpo, do organismo reagindo menos a substâncias mais leves e esse usuário procurando substâncias de maneira geral mais fortes. A gente não vê muito a questão por esse lado hoje em dia, mas por conta de uma série de facilitações sociais, esse processo pode sim acontecer. Existem drogas mais disponíveis, drogas menos disponíveis e algumas barreiras vão sendo quebradas à medida que você consome alguma dessas substâncias. Então, de novo, dados dos Estados Unidos documentam que o uso de tabaco, em relação a quem não usa tabaco, aumenta em quase 3 vezes a probabilidade de ser exposto a uma oportunidade de consumir maconha. Dada a exposição de consumo de maconha em relação a quem não sofreu essa exposição, o risco de fato consumir maconha aumenta a cerca de 5 vezes. Se a pessoa consome maconha, a probabilidade dela sofrer uma exposição a uma oportunidade de usar cocaína em relação a quem não usa maconha também é cerca de 5 vezes mais provável. E por fim, dada uma exposição à chance de usar cocaína, o uso acontece cerca de 20 vezes mais frequentemente do que quem não foi exposto a essa mesma condição. A pesquisa não mostra o porquê dessas facilitações. Mas a gente pode supor, por exemplo, que o fumante de tabaco já conhece a via de administração que a maconha costuma ser consumida, ela também é fumada. A gente pode pensar que alguém que passa de uma droga lícita, como o tabaco, para uma droga ilícita, perde o medo do traficante, o medo do componente ilícito envolvido no consumo dessa substância, portanto, ter uma facilitação para outras substâncias também ilícitas, além do fato de que as pessoas que traficam drogas não costumam ter especificamente uma única substância, mas várias delas. O conceito de dependência tem se expandido e uma compreensão maior de como o cérebro, o sistema nervoso reage a essa condição, tem ajudado a gente a entender um pouco melhor esses processos e até aperfeiçoar, de alguma maneira, técnicas de tratamento. Então, para além da circuitaria de prazer, que eu comecei a mencionar no início desse bloco, a gente sabe que tem uma série de estruturas que têm a ver com comportamentos automáticos, que acabam sustentando um hábito quase que mecânico, como o tabagismo muitas vezes é, assim como estruturas que têm a ver com estados emocionais negativos, como, por exemplo, ansiedade. E quando a pessoa está nessa condição, consumir uma substância, a nicotina, por exemplo, pode aliviar essa ansiedade e trazer uma sensação de bem-estar para além daquele prazer natural que a nicotina provocaria. E para além disso, uma série de circuitos envolvidos com controle do comportamento, com memória, com o contexto em que o consumo de tabaco acontece, também vão sendo envolvidos gradativamente. E isso gera muitas vezes gatilhos no ambiente que impõem na pessoa a vontade de fumar. Por exemplo, passar por um certo tipo de estresse, por um certo tipo de situação que a pessoa aprendeu a lidar consumindo cigarro, ela tende a ter uma vontade maior de fumar se ela é exposta a essa situação. O que a gente sabe é que a compulsividade, a perda de controle no consumo do tabaco e de qualquer substância química aumenta à medida em que mais e mais circuitos dessas regiões cerebrais vão sendo envolvidos com a progressão, com a cronificação da doença.